Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso glorioso. Vamos lá, já peço para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento aqui no YouTube. E vamos começar falando sobre Thiago Almada. Ontem o Brasil passou um vexame, uma vergonha histórica no Monumental de Núñez. Nós, botafoguenses, que temos ótimas lembranças do Monumental, já a seleção brasileira não tem, né? 4-1 Argentina e o Almada, hein? Que assistência no primeiro gol. Joga demais, joga muito. E o Almada dar um baile para cima do Wesley não é tão novidade assim, né? No ano passado, quando o Botafogo fez 4-1 em cima do Flamengo, foi a mesma coisa. Então foi uma cena repetida, né? Mas vamos falar do Almada de uma outra situação também. Hoje eu vi algumas notícias, inclusive no Fogão Net, envolvendo talvez ali uma participação do Almada no Mundial de Clubes, jogando com a camisa do Botafogo, né? O Mundial que vai ser no meio do ano. Fui conversar com algumas pessoas sobre isso, para ver se existe a possibilidade mesmo, em que pé está essa situação neste momento, né? Dia 26 de março. E vou trazer algumas informações para vocês aqui, então fique até o final do vídeo. Vamos lá. Sobre a situação do Almada. É um jogador que se valoriza, obviamente, a cada dia. Jogando pela seleção da Argentina, sendo titular do Lyon, né? É um jogador que não cansa de evoluir na carreira, né? Ano passado já tinha evoluído muito quando chegou no Botafogo e foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Continua na sua evolução. E o que acontece hoje os direitos federativos do Almada ainda é do Botafogo. Por conta da punição do Lyon, o Lyon não podia comprar os direitos federativos do Almada do Botafogo. Então o que o Lyon fez? O Lyon comprou aí, na verdade, vai comprar os direitos econômicos do Almada por 27 milhões de euros assim que a punição acabar. Existe a expectativa dessa punição acabar dentro desse ano ainda de 2025, ou seja, na próxima janela existe a expectativa do Lyon adquirir aí, em definitivo, o Almada pelo valor de 27 milhões de euros, tá? Por enquanto, o que existe hoje é a situação do Botafogo ter emprestado o Almada para o Lyon, né? Isso tudo a gente já sabe, o Almada está lá emprestado, mas em breve deve ocorrer essa compra. E aí, assim, as pessoas ainda têm dificuldade de entender como que o Lyon vai comprar do Botafogo se os donos são os mesmos. As pessoas não entendem isso, né? Pelo menos uma parte das pessoas não entendem e tem alguns que não querem entender, né? A gente está caminhando para no futuro a gente também ter um fair play financeiro aqui no Brasil. Então todas as negociações precisam estar bem documentadas, né? Então não é questão de o Lyon comprou o Almada do Botafogo, mas não vou registrar. Tem que registrar. Foi por quanto? Precisa ser um valor de mercado justo. Não pode ser por qualquer valor, senão o fair play financeiro vai pegar isso. Então a compra do Lyon perante ao Botafogo com o Almada, 27 milhões de euros, é algo que está dentro do valor de mercado que o Almada vale. Tanto que o Botafogo comprou ele do Atlanta, na época, né, por valores que poderiam chegar a 25 milhões de dólares na época. Agora, o Lyon vai comprar do Botafogo, assim que a punição acabar, por 27 milhões de euros. Então já existiu até uma valorização do atleta. Isso vai constar no balanço financeiro do Botafogo, isso vai constar nas demonstrações financeiras, né? Essa receita do Botafogo vendendo por 27 milhões de euros o Almada para o Lyon. Se os sócios são os mesmos, são partes relacionadas, aí são outras histórias, mas as contabilidades são independentes, são duas empresas, o Botafogo tem o seu CNPJ, o Lyon tem lá o número lá na França, que o CNPJ deles, né, que obviamente é outra nomenclatura, e são empresas independentes, tá? Então é isso. A questão agora que vocês querem saber, né, esse burburinho dessa questão do Almada jogar o Mundial pelo Botafogo. Não foi conversado ainda com o atleta diretamente para saber o que ele pensa. É claro que se existir essa conversa e o Almada falar quero jogar, as coisas óbvio que devem acontecer.
Mas nesse momento, assim, mandar até um abraço aqui pro Bocão, porque o Bocão falou sobre 95% de chances, e eu respeito muito o Bocão, a apuração dele. Mas assim, o que eu soube foi que não existiu conversas ainda entre o Botafogo e o Almada para que esse empréstimo, né, digamos assim, inverta, né, no meio do ano e ele jogue o Mundial pelo Botafogo. Aí você vai falar assim, Medeiros, pode acontecer? Pode, porque a conversa vai existir e se o jogador quiser, as coisas podem acontecer. Mas hoje está tudo em aberto ainda, não tem como a gente virar e falar que tem grandes chances de acontecer ou que tem chances pequenas de acontecer. Não podemos, né? Temos que aguardar e ver quando vai acontecer essa conversa entre o John Textor e o nosso querido Almada, né? Pra gente ver os desdobramentos disso. O Almada também pode virar e falar, não quero jogar o Mundial não, deixa eu aqui mesmo no Lyon, não quero, e beleza, vida que segue. Ou então ele pode virar e falar assim, não, quero sim, Mundial quero jogar, vai ter Botafogo e Paris Saint-Germain, Botafogo e Atlético de Madrid, quero jogar, um mês só, Botafogo tá ali na fase de grupos, pode ser que sejam só 3 jogos, se o Botafogo não passar da fase de grupos, são 3 jogos só, pode ser que ele queira jogar, mas tá tudo em aberto no momento, beleza? Então é isso que a gente tem para falar do Almada, virando um pouco o assunto aqui, falando sobre renovações, né? O Botafogo renovou com o seu trio do ano passado, que também foi destaque, assim como o Almada foi, Luiz Henrique também, o Botafogo renovou com o seu trio aí, digamos que a sua espinha dorsal, né? Jogadores importantíssimos e que o Botafogo já tratou aí de renovar até 2028. A gente já tinha falado aqui que o Botafogo estava renovando com o goleiro John, né? Então o Botafogo renovou com o seu goleiro até 2028. O Botafogo também renovou com o Gregory, né? Um primeiro volante, um dos melhores volantes do futebol brasileiro, com certeza. E o Botafogo está renovando agora com o meia Savarino, venezuelano, jogou ontem pela seleção da Venezuela, foi um dos melhores em campo, se não o melhor em campo pela Venezuela, jogou muito, né? E o Botafogo está renovando também com ele, tá? Então, esses 3 destaques aí de 2024, né? O Botafogo conseguindo segurar, conseguindo renovar, e teremos aí esses jogadores por mais tempo no clube e com multas rescisórias altíssimas. Para alguém tirar um desses 3 jogadores do Botafogo, meu amigo, vai ser aí, vai ter que botar a mão no bolso, hein? Vai ter que tirar o escorpião do bolso, porque o Botafogo jogou a multa lá em cima e deu a valorização salarial que eles mereciam. Os 3 tiveram aumentos salariais, ok? Então é isso, 2 assuntos para vocês hoje. Primeiro do Almada, esse burburinho que teve hoje à tarde, e segundo, sobre a renovação desse trio importantíssimo do nosso glorioso John, Savarino e Gregory. Um abraço, gente, até a próxima.